E, sabe, no início do casamento a gente fala assim, depois a gente muda um pouco a fala. Antes que ela mudasse a fala, ele se sentiu motivado a se tornar esbelto. E ele foi à unidade de Itapecerica, da nossa clínica, e ficou 20 dias ali conosco. Nesses 20 dias ele praticou muito exercício e tudo mais, e ele conseguiu perder 20 quilos do seu peso. Aí ele teve que voltar para casa, trabalhar um pouco, ganhar um pouco de dinheiro, matar saudades da esposa, e 2 meses depois ele voltou à clínica e ficou mais 20 dias e eliminou mais 20 quilos. Com isso, ele chegou dentro de poucos meses ao seu peso ideal, que era de 80 quilos, ficou lindo, a esposa ficou entusiasmada, né? Agora bem, ele era jovem e fazia muito exercício. Nem todos conseguem perder tanto peso. Alguns mais, outros menos. Mas se digamos que você fique na clínica somente 10 dias e perca 8 quilos, e depois você continua em casa, a nossa orientação com exercício, respiração profunda, etc., é fácil você perder mais 2 ou 3 quilos todos os meses, sem passar fome alguma, sem fazer a dieta de suco. Aí uma orientação boa, de uma alimentação completa, certo? E você perde facilmente 2 a 3 quilos. Olha, em poucos meses você vai estar no seu peso ideal. Muito bem. Então, depois de tantas decepções, né, com os medicamentos, parece que surgiu uma nova esperança contra a obesidade, sem tomar remédios perigosos, não é isso? Sim. E essa não é só uma esperança infundada, não. É algo que foi comprovado, está sendo comprovado há 30 anos. Há 30 anos funciona bem e vai continuar funcionando cada vez melhor. Boa notícia. E quais seriam as outras moléstias que o tratamento procura curar? Olha, são muitas, são muitas. Algumas têm um êxito total, algumas têm 100% de êxito, outras nem tanto, não em todos os casos. Mas, na maioria das vezes, há uma resposta muito boa nas seguintes doenças. Reumatismo, artrite, gota, obesidade, diabetes, principalmente a diabetes senil, hipoglicemia, hipertensão e hipotensão também, arterial, problemas cardíacos, tanto na prevenção como no tratamento, problemas digestivos como gastrite, úlcera de estômago, colite, obstipação crônica, diarreia, cólicas, problemas de senhoras como problemas de menopausa, de menstruação, cistos de ovário. Esse é um tratamento assim 100% comprovado já em nossa clínica, miomas também e outros distúrbios que as senhoras costumam ter, inflamações crônicas de senhoras, as alergias em geral, como rinite alérgica, a bronquite asmática, urticária, doenças de pele como eczemas crônicos, psoríase, acne, espinhas, furunculose crônica. Sabe, são tantas que eu já nem me lembro de todas. E as pessoas toda hora estão ligando para nós, perguntando de outras doenças, como por exemplo, cisticercose, neurites, ictiose, dermatoses, doenças um pouco raras até, e sempre perguntando para nós, leucemia, sempre perguntando se nós trataríamos dessas doenças. E a maioria das doenças crônicas tem bom êxito no tratamento. Lógico que não há garantia, porque depende da reação. Mas veja alguns detalhes. Quando você tem cistos, seja de ovários ou dos rins ou de outra parte do corpo, ou miomas, tumores, etc., o seu corpo, durante o jejum terapêutico, literalmente digere essas matérias estranhas, porque ele não as quer para si. Quando você tem um aparelho digestivo com problemas de má digestão, obstipação crônica, etc., o aparelho digestivo, ou sistema digestório, como se chama hoje, ele por causa das férias que ele recebe, porque ele não precisa digerir por alguns dias, ele se recupera. E os tratamentos naturais o estimulam a uma melhor função também. O coração, então, fica feliz da vida. Porque, veja, o coração muitas vezes já está enfraquecido pelo trabalho excessivo que você pede dele. O sangue viscoso dificulta a circulação. As artérias e veias entupidas dificultam também. Ele mesmo está meio enfraquecido. Então, imagine uma bomba feita para bombar sangue,
que já está inclusive um pouco enfraquecida, já tem uma certa dificuldade de bombar a água, e agora você vai usar esta bomba para bombar alcatrão. Claro que não vai funcionar, pois o sangue de muitas pessoas hoje está como um alcatrão, de tão viscoso e intoxicado daquelas matérias estranhas todas. Agora, que beleza, quando você conserta a bomba, desentope os canos e ainda dilui o alcatrão. Imagine que alívio para o seu coração. Nenhuma pessoa cardíaca devia dizer que ela está mal e não tem esperança se ela não tiver feito ainda o tratamento natural da desintoxicação orgânica. E assim, cada tipo de doença tem uma explicação por que é que ela pode ser curada. Existem Como muitas. a senhora pode explicar para a gente que um só método possa ter influência sobre tantas moléstias? Parece assim até que a gente está falando de uma panaceia, mas existe explicação para isso. Quando nós entramos na dieta líquida ou jejum terapêutico, ocorre um alerta geral em nosso organismo. O sistema nervoso central começa a mandar mensagens de emergência através de todo o corpo, exigindo uma correção, uma normalização de todas as funções deficientes. Ao mesmo tempo, existe uma queda na tolerância às toxinas. E isto faz com que o corpo volte a expulsar as suas toxinas com grande ímpeto, sabe? Olha, vertiginosamente ele faz saírem as toxinas do corpo e você até inclusive pode notar isto. Você nota pelo cheiro da pele, você nota pelo mau hálito, você nota pela cor da sua urina, sabe? E outros sintomas mais, e também pelos exames de sangue, se você os fizer. Você mesmo comprova que a desintoxicação orgânica está funcionando. Outras coisas que acontecem durante a desintoxicação orgânica é que o sistema imunológico recebe um estímulo tão forte que ele estimula todas as defesas do organismo contra doenças, inclusive contra as doenças crônicas que já se instalaram no corpo dessa pessoa. O corpo seu volta a reagir. Por isso é que doenças crônicas podem ser tratadas com êxito por esse método, certo? E uma outra coisa, esse método ele é muito abrangente, porque ele alia ao jejum terapêutico os tratamentos com banhos de ervas medicinais, medicamentos naturais também, massagens terapêuticas, como eu já disse, cinesioterapia, o repouso organizado, orientado, repouso físico e mental também. Então, tudo isso junto realmente dá ao corpo condições de reverter a situação de uma doença crônica. O que a senhora está me dizendo realmente é impressionante. Quem que inventou esse tratamento? Olha, eu diria que ele não foi inventado, ele foi descoberto e depois adaptado. Hipócrates, o pai da medicina, que viveu de 460 a 377 a.C., que é do século V a.C., na Velha Grécia, ele era muito observador e ele viu que os animais de estimação, quando estavam doentes, eles recusavam alimento, bebiam água e repousavam à sombra. Ele viu também que as pessoas que estavam doentes, em geral, sentiam inapetência e queriam repousar muito. É o que acontece com a gente quando está com uma doença. Então ele deduziu que o jejum terapêutico e o repouso faria bem à maioria das pessoas doentes. E foi isso que ele aplicou, com excelente resultado. Só que essas pessoas, os velhos gregos lá do tempo de Hipócrates, ficavam 2 a 3 semanas deitados na cama tomando somente água e obviamente não apreciavam muito esse tratamento. Então ele foi caindo em desuso através dos séculos, até que ele foi redescoberto por médicos no começo deste século, 1900 a 1920 mais ou menos, Dr. Dewey nos Estados Unidos e os doutores Bircher-Benner e Buchinger na Europa. Só que eles adaptaram isto. Então eles introduziram, através de pesquisas que eles fizeram e viram que o resultado é bom, eles adaptaram este método introduzindo a ingestão de sucos naturais e, ao mesmo tempo, os tratamentos naturais com água e assim por diante.
Com isso, tornaram o método ainda mais eficiente e, além disso, muito agradável. Então, os pacientes começaram a gostar desse método e começaram a querer muitas clínicas naturistas. E muitas clínicas naturistas se instalaram na Europa. Hoje existem dúzias, dezenas, para não dizer centenas de clínicas naturistas na Europa, principalmente Suíça, Áustria e Alemanha. Eles aplicam exatamente este tratamento. Aliás, ele na Europa é um pouquinho mais rígido. Nós é que adaptamos um pouquinho ao ser humano brasileiro e ele se dá muito bem com isso. E o tratamento nessas clínicas na Alemanha e na Europa toda é tão conhecido e tão bem aceito que as companhias de seguro de saúde chegaram à conclusão de que para eles é mais interessante pagar um tratamento de desintoxicação orgânica de 21 dias para os seus segurados que o querem, que o aceitam, porque durante o resto desse ano, aquele segurado praticamente não terá nenhuma doença. Não vai dar despesas com cirurgias, com medicamentos, com essas coisas. Então, na ponta do lápis, eles estão provando para nós que a desintoxicação orgânica praticada uma vez por ano, durante 21 dias, realmente é uma prevenção quase total, quase segura, 100% para qualquer doença que possa aparecer. E quais são os resultados imediatos que se nota após o tratamento? Eu quero primeiro contar algumas pequenas experiências e depois eu vou dizer o que acontece em todos os casos. Vou procurar ser curta, bem resumida. Tivemos um caso de rinite alérgica. Um senhor que veio do Rio com a esposa e trouxeram 3 malas. Uma eram as roupas dele, a outra trazia as roupas dela e a terceira trazia lenços. Porque ele tinha uma rinite alérgica tão forte que ele era alérgico até a lenços de papel. Ele usava 9 dúzias de lenços de pano por dia. A esposa só sabia lavar lenços para ele. Ele segurava um lenço embaixo do nariz porque a rinite fazia o nariz escorrer constantemente. O nariz era vermelho escuro, enorme de inchado e brilhante. Ele tinha isso há muitos anos e queria ter uma solução para o problema. Para a rinite não há muito o que fazer. Se bem que você pode mastigar favo de mel, é uma coisa boa, e pôr um pano úmido sobre o nariz para dormir, mas isso não é muita coisa. O que realmente deu resultado foi o jejum terapêutico, porque ele combateu de tal maneira, na base, essa alergia desse senhor, que dentro de 3 semanas ele estava usando somente 3 lenços por dia. O nariz estava cor-de-rosa, estava desinchado e praticamente não escorria mais do que o seu ou o meu nariz. Então, nós vemos que foi por causa do jejum terapêutico e não pelo tratamento local. Uma outra pequena experiência. Um casal de idade, meia idade, veio nos consultar. Ela era grande, forte, gorda e tinha a pressão sempre mais ou menos entre 20 na máxima e 12 a 13 na mínima. Quer dizer, um caso grave, perigoso de pressão, hipertensão arterial. Ele era pequeno, magrinho e falava baixo. Era muito engraçado, um casal muito desigual. E ele tinha, a pressãozinha dele era assim, 10 por 6, às vezes até 9 por 5. E ele esperava que a pressão arterial pudesse subir. Aplicamos o mesmo tratamento para os dois. E na terceira semana, os dois estavam constantemente com 13 por 8, que é, nesta idade, é uma pressão arterial excelente que você não precisa mudar. Como é que num caso a pressão abaixou e no outro caso a pressão se elevou? É que não houve um abaixar ou elevar, houve uma normalização da pressão arterial, porque as glândulas suprarrenais que controlam essa pressão arterial foram normalizadas na sua função. E pronto, dessa maneira pôde haver uma cura dos dois. O terceiro caso que eu quero contar é de um moço, um senhor de 53 anos, que ligou para nós dizendo que ele tinha cisticercose. É a tênia do porco que acaba migrando até o cérebro e ali se formam cistos. E ele tinha 3 cistos no seu cérebro que não eram possíveis de serem operados. Ele estava cego